Bom dia, pessoal. Então hoje, conforme prometido, nós vamos fazer o segundo giro aqui pela propriedade, né? 3 meses atrás, mais ou menos, nós fizemos o primeiro giro. Se vocês quiserem acompanhar melhor todo o processo, eu sugiro que vocês assistam, né, o primeiro giro e depois o segundo, para vocês verem como está acontecendo. Então a gente inicialmente falou no primeiro giro que a gente ia levantar uns canteiros aqui. Por enquanto não deu tempo, a gente levantou simplesmente 2 canteiros nas laterais aqui e a gente está plantando assim uma diversidade de coisas. Como a gente comentou com vocês, não é nada um plantio comercial. Então o que a gente está fazendo aqui? Então a gente está plantando tudo misturado, né? Então levantamos o canteiro aqui com essas tábuas aqui, né? E aqui a gente tem um plantio de tomate, né? Uns tomatinhos mais rústicos, né? Tá certo? Aqui já é um capim-cidreira, aqui um mamoeiro, né? Novamente um tomate, mamão. E aqui nós já fizemos, né, uma adubação verde, né? Com um guandu. Isso a gente tem um vídeo específico sobre essa prática de adubação verde, né? Tá certo? Vocês podem assistir lá também dentro do canal. Aqui um pouco, uma couve, né? E aqui a gente, se vocês observaram no primeiro vídeo, essa aqui é umas plantas de tomatinho siriguela, né? No primeiro vídeo ele estava bem vigoroso, né? Mas o tomate é isso mesmo. A gente colhe ali, planta, depois de plantado, quando começa a produzir, a gente colhe durante uns 4 meses, depois a planta realmente entra em senescência, morre, e a gente tem que fazer um novo plantio. Então por isso que a gente mostrou ali na frente, né, novos tomates sendo plantados, né? Então isso é natural mesmo, acontece mesmo, né? Está no final do período de colheita, já tem alguns tomatinhos aqui, né? Mas já está no finalzinho do período de colheita, tá certo? Aqui também vocês podem observar, né? Aquele milho de pipoca preto, no primeiro vídeo ainda estava uma planta bem verde, vigorosa, né? Nós já colhemos, colocamos uma palhada sobre o canteiro aqui também, tá certo? Aqui a gente plantou um pouquinho de hortelã, a gente mostrou como que faz as mudas de hortelã no vídeo, né? Um pouco de couve, novamente um tomate, um pé de mamão, né? E aqui couve, tá certo? Aqui novamente um pouco de adubação verde com um guandu, tá certo? Aqui um manjericão, muito bonito. Esse manjericão a gente fez a muda conforme a gente mostrou no vídeo lá. E novamente aqui um pouco de couve com um pouco de tomate. Então realmente é uma mistura, né, que a gente está fazendo sem o objetivo comercial, é mesmo para consumo próprio mesmo. Aqui nós temos outro canteiro, né, que a gente levantou. Aqui um pouco de hortelã. A gente fez as mudas de hortelã, plantou, e a tendência do hortelã é ir espalhando pela área, né? Novamente uma planta nova de tomate. Aqui, ó, já é o tomate siriguela um pouco mais novo, né? Mas já está começando a entrar no processo de senescência, mas ainda está produzindo bem. Então, assim, no tomate a gente está sempre plantando. Quase todo mês a gente planta um pouquinho, porque as plantas mais velhas vão morrendo, as mais novas começam a produção, então você tem essa sequência, tá certo? Então a gente está sempre fazendo isso. Mais um pouquinho de couve, né? Que a gente plantou, tá certo? Novamente aqui um pouco de tomate. Esses tomatinhos são todos tomates siriguela mesmo, junto aqui com o mamoeiro, né? Tá certo? Outro canteiro aqui que a gente fez, né? Um capim-cidreira com tomate. Aqui a gente tem algumas plantas medicinais, né? Ali a melissa, aqui o alecrim, novamente a melissa, né? Então a gente está tentando fazer também aqui um jardim de plantas medicinais, de hortelã, melissa, alecrim, para a gente ter sempre esses produtos para fazer. E aqui é um teste que a gente está fazendo, né? Então esse aqui vocês já conhecem em outros vídeos, né? Que é a leucena, né? Nós plantamos junto com a leucena aqui
o tomate também está começando a produzir aqui, tá certo? E aqui também, junto com a leucena e o tomate, nós plantamos um mamoeiro, né? Então tem 3 plantas de mamão, mamoeiro plantados aqui para a gente fazer a sexagem posteriormente, né? A gente vai explicar isso num vídeo. Mas o objetivo aqui, porque vocês viram lá no tomate que a gente está sempre fazendo um espolderamento com o bambu, né? Então eu vou ver se a leucena cresce, né? E a gente usa a própria leucena como espolderamento para o tomate aqui, tá certo? Aqui também é a mesma coisa aqui, ó. Nós plantamos aqui a leucena, aqui alguns pés de tomate e aqui a gente tem os guandus que já foram podados, né? Então a minha intenção é talvez colocar um bambu aqui e deixar o tomate crescer só usando só uma peça de bambu. Aqui novamente aqui, ó, plantas de tomate começando a desenvolver, começando a produzir, né? Tá certo? E aqui a gente tem uma planta de glicídia, né? Aqui, ó, vocês estão vendo, né? Então tudo isso é para tentar usar esse suporte natural para conduzir o tomate. Vamos ver se dá certo. É um teste que a gente está fazendo. Aqui, pessoal, há 3 meses atrás, quando nós fizemos o primeiro giro, não sei se vocês estão lembrados, se não tiver, vocês vão até o vídeo sobre o primeiro giro, né? Nós tínhamos recém-plantado o mamoeiro. Então o guandu estava num porte ainda médio, né? Tá certo? E o mamoeiro estava recém-plantado. Então nós já fizemos a poda do guandu. O guandu chegou a mais de 2 metros de altura, uns 3 metros de altura. Fizemos a poda do guandu, fizemos uma adubação verde aqui no entorno, né, das plantas de mamão, tá certo? E o mamoeiro ele está quase no momento de a gente fazer a sexagem, né? A gente vai mostrar daqui talvez uns dias, né, como que a gente vai fazer a sexagem do mamoeiro. Então aqui, ó, a biomassa do guandu que foi produzida aqui também a gente usou para fazer a adubação verde nos canteiros, como a gente viu anteriormente, né? Fizemos também a adubação verde de áreas de jardins também, que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Então, isso aqui tudo economiza, né? Essa biomassa de leguminosa economiza muito, reduz muito, né, a necessidade de adubos minerais, né? E além de melhorar a física do solo e tudo mais. Então, o guandu, nós podamos ele recentemente, né? Tá certo? E ele já está começando a emitir novas brotações, tá certo? E aqui, o mamoeiro também está crescendo, e aqui a gente deixou uma planta de guandu que não está muito podada, né? Tá certo? A gente podou só alguns ramos, né? Mostrando, né, que ele está no início de formação de flores e vagem, né? Que é o momento ideal para a gente fazer o manejo, né? Para fazer as adubações verdes. Mas isso tem um vídeo específico sobre adubação verde com guandu, tá ok? Bom, aqui a gente está começando a fazer alguns jardins aqui. Então, se vocês observarem no primeiro giro, né, não tinha ainda essa formação aqui, tá certo? Então a gente fez tipo um gabarito aqui com tábuas, né? Colocamos um substrato aqui de terra misturado com composto, com adubo mineral, principalmente adubo fosfatado, né? Enchemos o canteiro. Plantamos esses beijos aqui. O beijo é uma planta que precisa de um certo sombreamento, né? Então aqui ele está debaixo de uma árvore de ninho, tá certo? E depois que a gente fez o plantio, né? A gente está fazendo também uma adubação verde do beijo também. Então aqui é o guandu, né? Biomassa de guandu que foi colocada sobre o canteiro. Então a gente sempre está colocando, né? As folhas que caem no chão. Agora a gente está fazendo essa adubação verde, né, para sempre incorporar bastante matéria orgânica, para reter umidade, né, principalmente para essas plantas que necessitam de muita umidade, como o beijo, né, tá certo? Então a gente está formando aqui, não sou especialista, né, na parte de floricultura, horticultura e jardinagem, né, mas a gente está fazendo alguns testes aqui para ver realmente o que é melhor.
Então a gente está fazendo essas adubação verde, tá certo? Tentando a formação desses pomares para dar um visual melhor aqui na propriedade. Aqui nós fizemos o mesmo tipo de preparo, né? Só que tem que nós plantamos aqui uma forração, tá certo? Aí já é outras espécies, né? Então a gente tem tentado fazer isso aqui. E aqui do lado de cá a gente plantou algumas espécies, né? Para ver o comportamento dessas espécies, né? E aqui eu achei bastante interessante, né? Achei bonito, né? Esse Amaranthus globular, que é a tal da Perpétua anã, né? É muito bonito, eu acho que depois eu vou fazer mais um pouco de muda para forrar alguns canteiros, que eu achei muito bonito, né? Aqui a gente tem a outra, né? Que é a crista de galo, né? Tá certo? E aqui umas outras espécies aqui. Então a gente está vendo o comportamento dela, se precisa de muita irrigação, se não precisa, né? Para a gente ir fazendo. E essa planta aqui, essa margarida, né? É uma que eu peguei um pouco de semente numa beira de estrada, trouxe para cá, e como ela não exige muito trato cultural, a gente está espalhando ela para a propriedade, tá certo? Ela dá um visual muito bonito, muito interessante, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque talvez ela pode até, quem sabe, virar uma praga, né? De tão assim resistente que ela é. Mas ela realmente é muito bonita. Então a gente está fazendo alguns testes aqui. Ali também a gente está plantando algumas plantas em vasos, né? Para a gente ir aprendendo um pouco, né? Com essa parte de floricultura. E posteriormente a gente vai passar de forma mais detalhada, né? Como que a gente está fazendo, né? Essas mudas, esses processos todos. Gente, nós mostramos as aceroleiras, né? Nós estamos aqui no início de maio, já está no final do período de colheita. Aqui praticamente vai ser a última safra, que a temperatura agora cai. A gente não faz mais nenhum trato, né? Simplesmente faz uma poda para conter a altura da planta. A gente vai mostrar para vocês em um vídeo específico. E aqui também nós fizemos uma adubação, pegamos um pouco daquela biomassa do guandu e aproveitamos para fazer a adubação, principalmente nessa planta que ainda estava produzindo, né? Essas outras aqui já praticamente já está parando a produção, tá certo? Então ainda tem alguns frutos, né? Mas muito pouco frutos, né? E vocês podem observar, né, que ela está aumentando muito em tamanho. Então agora, quando ela entrar num período meio que de repouso, né, a gente faz uma poda para limitar a altura da planta. Então aqui, ó, mesmo, né, a gente tem uma planta aqui bem alta, né, tá certo? E a gente vai ter que fazer uma poda, porque senão depois a gente não consegue nem colher os frutos, né? E vocês vão ver num vídeo daqui mais para frente, né, que a acerola não pode fazer uma poda drástica, como a gente faz em uva, em figo, em goiaba, né? Tem que ser uma poda mais leve. Então todo ano você tem que fazer uma poda leve para manter a planta numa estatura boa para a colheita dos frutos, né? Mas sem exagerar muito na poda, tá ok? Bom, gente, aqui nós tivemos nessa área também, e aqui a gente está aproveitando a sombra da bananeira, né, para fazer o plantio de cacaueiro, né? Então aqui tem uma planta de cacau aqui, outra planta de cacau aqui, né? Tá certo? O cacau, ele gosta desse sombreamento, né? E aqui a gente vê duas plantas de banana com os cachos bem grandes, né? Então aqui, ó, se vocês chegarem aqui, a gente vê um cacho aqui de banana enorme, né? E a banana até querendo quebrar ali mesmo com essa suporte aqui. Então você está vendo que o peso é tanto que a banana está, mesmo com suporte, ela tá dobrando ali. Isso mostra, gente, a importância da escolha da área para você implantar um pomar. No caso da banana, nós já falamos para vocês que precisa de uma área mais úmida, que retém umidade, mas que não pode ser encharcada, né? Tá certo? Então eu sugiro que vocês assistam, né, o vídeo sobre planejamento agroecológico sustentável da propriedade. Lá a gente fala muito sobre as diversas áreas da propriedade, qual a vocação agrícola de cada uma dessas áreas. Então é um dos vídeos que eu acho mais importante em agricultura sustentável.
mas que muitas vezes passa despercebido porque as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa... não dá tanta importância para esse planejamento inicial, mas ele é indispensável. Então é um vídeo muito interessante que eu acho que vocês devem assistir, tá certo? Então aqui ó, é uma planta de banana, sem irrigação, sem nada, né? É lógico que a gente faz algumas adubações aqui, realmente fazemos sim, mas o ambiente ajuda demais, tá certo? Então fica essa dica para vocês assistirem o vídeo, tá ok? Aqui a gente está debaixo da parreira de uva de muscadinas, né? Nós estamos em maio, então a videira, né, ela já produziu os frutos, né? E agora ela começa a entrar no período de repouso, né? Então a tendência é a folha ir amarelando, significa que os nutrientes que estão na folha vão sendo translocados para os ramos aqui, e a tendência é a planta perder toda a folha. Então muitas vezes a pessoa que não entende muito, né, da fisiologia dessas plantas de temperadas, né, de clima frio, é isso mesmo, a tendência realmente é cair todas as folhas. Então a partir desse período, quando a gente termina a colheita, a gente para de adubar, para de irrigar, para de capinar, né, porque não exige mais tratos culturais. A gente vai fazer novamente os tratos culturais aqui a partir de final de julho, quando a gente faz a poda. Então a gente vai fazer uma poda final de julho e aí a gente começa novamente com as adubações, né, tá certo? Para realmente estimular o crescimento da planta. Então fica esse alerta, né? As plantas temperadas, né, de clima frio, né, ela tem o pêssego, né, o figo, né, a videira, né, tem essa característica de jogar as folhas para o chão e ficar praticamente sem nenhuma folha. São as plantas caducifólias, né, tá certo? Bom, gente, aqui a gente está passando novamente, né, no viveirinho de mudas nosso, né, para mostrar, porque cada época que a gente passa é uma muda diferente que a gente está fazendo, né. Então aqui a gente pode mostrar para vocês, né, algumas mudas, né, a muda de figo, né, em formação, né, tá certo? Aqui a gente tem um muda de graviola, aqui muda de cacau que a gente está fazendo, aqui são duas mudas, né, de cupuaçu que eu adquiri para colocar dentro do SAF. Aqui são mudas de cacau que já está quase no ponto para ir, que a gente produziu aqui mesmo na propriedade, né? Aqui jambrosa, né? Aqui muda novamente de Orapronobis, né? Ali outras mudas de Orapronobis que a gente está fazendo. E aqui uma planta também que está sendo muito utilizada em sistemas agroflorestais, né? Que é o margaridão. Então a gente está fazendo umas mudas provenientes de estacas, né? Então o margaridão é muito facilmente propagado por estacas. Posteriormente a gente vai fazer um vídeo sobre eles, né? Tá certo? Aqui novamente a glicídia, né? Aqui as mudas de leucena, né? Sendo inicialmente formadas. Aqui a manga, né? Que a gente semeou nesse leito de areia, né? Então o leito de areia, gente, é muito interessante. Quando a gente está sem tempo, a gente enche uma caixa de areia e coloca as sementes para germinarem, né? Então aqui a gente tem a manga, aqui a gente tem porta-enxerto de citros, né? Limão cravo, limão trifoliata. Ali a gente semeou a acerola, tudo em areia, tá certo? E aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, tá começando a germinar, são mudas de palmeira areca, né? Então a gente colhe a semente, coloca no leito de areia, ela germina, demora um pouquinho, né? Muitas demoram 1 mês, outras 2 meses, né? E depois, quando elas começam a germinarem, né, a gente transplanta para sacola plástica, né? Então é como que eu falei com vocês, a própria estaca e as sementes, ela tem as reservas delas próprias, né? Elas germinam com essa reserva, enraizam as estacas com as reservas, e quando chegou um determinado momento, a gente transplanta para sacola plástica, né? Então essa é a estratégia que a gente usa aqui. Então sempre está semeando essas mudas aqui. Então, quando a gente passar novamente aqui, com certeza vai ter outras espécies sendo formadas aqui, ok? Bom, gente, aqui a gente está entrando na área de compostagem, né? Só para mostrar para vocês aqui, novamente, essa flor aqui, né? Que é uma margaridinha que eu não sei o nome ainda, tá certo? Tentei ver na internet, mas não consegui, né? Mas ela é muito rústica, né? Não precisa de muitos tratos culturais e dá um visual muito bonito. Então,
a gente está colocando ela em algumas partes, né? E aqui a gente entra na área de compostagem nossa, né? Se vocês lembram, há 3 meses atrás nós fizemos, né, o plantio dessas bananeiras, né? Elas já desenvolveram muito bem, né? Tá certo? Essas do outro lado desenvolveu um pouco mais, né? Porque elas já estão mais numa posição um pouco melhor, né? E aqui vocês podem observar novamente, né? Quando a gente realmente escolhe uma boa muda, prepara uma boa cova, você tem um resultado muito bom. Então essas plantas de banana, elas estão com mais ou menos 3 meses, né? Então a gente tem um vídeo, né? Aliás, são 2 vídeos, né? Que a gente preparou para vocês, que foram disponibilizados há bastante tempo. Um sobre como preparar a muda, como conseguir a muda, preparar a muda e como se plantar a bananeira, né? Fazer uma cova boa, bem grande, né? Que a banana exige isso. E o resultado é esse aqui. Depois de 3 meses você tem essa planta. Além, é lógico, né? Como a gente comentou anteriormente, né? Escolher uma área boa para banana, tá certo? E aqui a gente está na área de compostagem. Então a gente já fez, né? A poda do guandu, de algumas plantas de guandu. Já fizemos alguma pilha de compostagem, né? Então essa aqui já está pronta. A gente já protegeu ela, né? Tá certo? E essas duas aqui, né? Tá em processo ainda de formação, né? Então, daqui uns dias a gente, quando tiver tempo, a gente faz uma poda um pouco mais de biomassa de guandu, leucena, vai colocando aqui e vai formando essa pilha, né? Então a compostagem é feita à medida que o tempo vai dando oportunidade, tá certo? Então a gente tem um vídeo também, a gente passou para vocês um vídeo específico, né, sobre pátio de compostagem, né, e agora a gente também lançou também vídeo sobre o processo de compostagem passo a passo, tá certo? Então vocês podem recorrer a esses vídeos, vocês vão ter uma noção muito boa de todo o processo de compostagem no campo, tá ok? Então, só para curiosidade aqui, gente, mostrar para vocês, o guandu foi podado mais ou menos há uns 10, 12 dias atrás, e olha como ele já vem brotando, né? Tá certo? Então é uma planta bem interessante, né? Porque mesmo no período seco, né, ele consegue produzir um pouco de biomassa para a gente colocar na compostagem, diferente da glicídia aqui na região, né, que produz biomassa mais realmente no período mais úmido e mais quente, tá certo? Então é lógico que a produção de biomassa vai reduzir muito, mas vai ser sempre biomassa. E com certeza essas brotações aqui vão crescer também, e se a gente deixar, elas vão produzir sementes e a gente vai ter semente para utilizar posteriormente. Aqui, gente, é uma pequena área de capim cidreira, né? A gente fez uma adubação verde com guandu. E o interessante aqui, gente, não sei se eu mostrei isso anteriormente. Essas duas touceiras de capim cidreira, elas foram cortadas mais ou menos há um mês. A gente cortou ela totalmente um mês mais ou menos atrás. E aquela ali a gente não cortou, tá certo? Então ela brotou novamente, formou e ficou mais ou menos do mesmo tamanho da outra, né? Então, assim, o capim cidreira, quanto mais você poda ele, mais biomassa ele vai produzindo, mais material para fazer chá ele vai produzindo. Então, não tenham medo, né, de fazer uma poda drástica no capim e no capim cidreira. A gente vem com a tesoura de poda e corta ele bem embaixo aqui, tá certo? E ele, adubando, né, irrigando, ele vai brotar e vai produzir mais biomassa. É bem interessante. Bom, pessoal, aqui nós estamos em uma outra área da propriedade que a gente não mostrou no primeiro giro que a gente deu para a propriedade, que é a formação de um pequeno sistema agroflorestal aqui na propriedade, tá certo? A gente tem várias pequenas áreas de sistema agroflorestal, essa aqui é uma das maiores entre aspas, né? Tudo pequena mesmo. Então aqui a gente já fez o manejo da glicídia, vocês estão vendo aqui que já está podada, né? Tá certo? Está começando a brotar novamente, mas a brotação agora vai ficar bem lenta e praticamente não vai produzir biomassa durante o período de inverno e período seco, né? Aqui a gente tem a justiça, tá certo? Nós já fizemos 2 vídeos sobre sistemas agroflorestais, um sobre o efeito paisagístico da justiça, né? E o outro sobre o manejo, né,
da glicídia, e a gente vem mostrando para vocês o trabalho que está sendo feito dentro do SAF, né? Então, se vocês observarem aqui, né, vocês podem observar, né, que o solo, né, está bem coberto. Ali vocês observam que tem algumas plantas de glicídias também que foram podadas, né? Aqui na beirada tem uma planta podada, né? Tá certo? E aqui a gente está deixando, né, deixando algumas plantas de glicídias que poderiam ser podadas. Mas por quê? Nós fizemos a poda, o manejo agora no final de abril, né, para aproveitar a biomassa, mas nós deixamos algumas plantas para a gente fazer o plantio de obtenção de moeirão vivo, o plantio de moeirão vivo no próximo início das águas. A gente fez agora o plantio de alguns moeirões vivos, mas a gente comentou nesse vídeo que não é a época ideal. A planta vai enraizar muito lentamente, mas não é o ideal. Então a gente deixou algumas plantas. Essa aqui mesmo, aqui, ó, vocês estão vendo que ela não foi podada, tá certo? Aqui uma que foi podada parcialmente, né? Mas ainda deixamos algumas plantas, né? Aqui novamente a justiça sombreada, né? Mas produzindo flores, né? Tá certo? E mais para frente aqui tem um vídeo específico sobre as áreas de SAF aqui da propriedade, né? A gente está enriquecendo, né? Com abacate, né? Com cacau. Agora a gente vai entrar com cupuaçu. As palmeiras, né, vão muito bem dentro do SAF, né? Então a gente, apesar de não ter muita experiência com o sistema agroflorestal, a gente está fazendo esses testes aqui na propriedade, né? E o resultado realmente já é um SAF numa fase até bem avançada de desenvolvimento, tá certo? Mas isso a gente já mostrou de forma mais detalhada, né, em outros vídeos que vocês podem ter acesso aí dentro do canal. Bom, gente, aqui é uma área um pouco mais alta. A gente está iniciando a formação de um pomar, principalmente pomar de citros, né? Laranja, limão, tangerina, né? Mas também a gente está colocando outras espécies, né? Então aqui a gente vê um pé de abacateira, né? Tá certo? A gente está colocando o abacate em diversas áreas aqui da propriedade para ver onde que ela vai melhor. Em um dos vídeos sobre SAF, nós mostramos, né, algumas plantas de abacate em uma área muito baixa que tem um excesso de umidade, já com problemas de doença no coleto da planta. Então a gente está colocando uma área um pouco mais alta também para ver se vai acontecer a mesma coisa. Então a gente tem que ir observando isso, tá certo? Mas aqui, ó, só acompanhando, né? Aqui a gente já está plantando algumas plantas de margaridão. Esse aqui nós falamos na muda lá, né? E aqui para ver como é o comportamento da planta aqui na região, né? Capacidade de produção de biomassa, né? Então aqui o margaridão, né? A gente colocou nas bordas, né, do pomar, outra planta de margaridão. Ali uma planta de abil, né? Tá certo? E como a gente irriga, toda semana a gente joga um regador de água em cada uma dessas mudas para manter o crescimento, eu coloquei aqui umas plantinhas de tomate siriguela também, para aproveitar a irrigação e para ver se ele realmente vai produzir mesmo. Isso aí é um teste, novamente, né, que a gente está fazendo aqui, aproveitando a irrigação, tá certo? Aqui uma planta de mamei, né? E aqui debaixo também um tomatinho siriguela também para a gente ver como é que vai comportar, se ele vai conseguir produzir ou não. Novamente uma planta de margaridão, tá certo? Uma outra planta de abacateira, né? Tá certo? E aqui as plantas de citros, né? Uma planta ali, outra aqui, né? Então a gente está fazendo essas... Aqui novamente uma planta de citros, né? Então a gente está fazendo esse pomar, principalmente de citros, né? Numa área mais alta. Então, chamando novamente a importância, né, da escolha das áreas para cada uma das espécies, né? Nós mostramos que a banana está muito bem lá, numa área mais baixa, né? Mais úmida, né? E os citros, ao contrário, o citros ele não deve ser plantado em área muito úmida, que ele tem muito problema de doença. Então, se eu tivesse por exemplo, colocado os citros na área mais baixa
e colocado a banana aqui na área mais alta, com certeza aquelas plantas de banana ainda não teriam emitido cacho, e se tivesse emitido cacho, teria um cacho muito ruim. Por quê? Essa área aqui é muito seca para banana, e como os pomares aqui a gente está manuseando de forma de sequeiro, sem irrigação, só com uma irrigação suplementar para manter o crescimento da planta, então assim, a escolha da área realmente é muito importante. Por isso que eu volto novamente, né, a pedir a vocês para assistir um vídeo sobre planejamento agroecológico ou sustentável da propriedade. Então aqui a gente vai descendo aqui, para vocês irem observando, né, a área, né, que é uma área mais alta, ligeiramente inclinada, né, tá certo? É ideal para realmente pomares de citros, né? Fizemos simplesmente, né, o coroamento, a capina só no lugar que a gente vai fazer as covas, né, tá certo? Para manter o solo sempre coberto, né, tá certo? E aqui, vocês podem estar se perguntando, né, mas fazer a instalação do pomar em pleno período seco, porque a gente instalou essas culturas aqui um mês e meio atrás, né? Então foi no início de abril, mais ou menos, né? Tá certo? Mas é isso mesmo, gente. Eu considero que no período seco é uma das melhores áreas para formação, melhores épocas para a formação do pomar. Porque fica mais fácil o controle de formigas, fica mais fácil o controle de plantas espontâneas, e é o momento que a propriedade tem mais mão de obra disponível, porque não precisa de muita capina e tudo mais, tá certo? E para você manter uma planta, uma muda em crescimento, é muito simples. Se você jogar um regador de água por cova por semana, você consegue manter a planta em desenvolvimento. Então ela vai desenvolvendo, vai formando o sistema radicular, e quando chegar ali setembro, outubro, quando as chuvas começarem, ela já está com o sistema radicular bem desenvolvido, ela vai desenvolver rapidamente. Então, grandes propriedades que trabalham com fruticultura têm feito a instalação dos pomares realmente no período seco. Então, simplesmente com um trator e uma carretinha pipa com água, eles vão jogando um pouquinho de água toda semana, consegue manter a planta em desenvolvimento. E é a época que é mais tranquilo em termos de mão de obra. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou fazer uma irrigação aqui, ó. Então a gente tem que realmente fazer essa bacia para reter a água de irrigação. Então se eu pegar aqui um regador de água, toda semana eu faço isso aqui, ó. Eu venho, molho, e vocês vão ver aqui, ó, que a água vai ficar retida aqui, mas rapidamente ela vai ser absorvida. Então eu falo que o citros não pode ter muita umidade próximo do coleto da planta, né? Mas essa umidade aqui é muito passageira. É simplesmente para você reter a água e essa água infiltrar para dentro da cova, tá certo? Então se eu fizer isso uma vez por semana é tranquilo. Então se você é sitiante, né, e vai na propriedade só aos finais de semana, então se todo sábado, todo final de semana, você fez o plantio, né, de uma fruteira e coloca um regador de água por semana, é tranquilo, você consegue manter a planta em desenvolvimento. Mas para isso você tem que fazer uma boa cova, um bom preparo de cova, né? E tem um vídeo específico, né, que fala sobre esse preparo de cova para o plantio de fruteiras. Então vocês dão uma olhada lá, como que se faz, né? O cuidado de construir essa bacia de irrigação para reter a água, né? Então, se a gente tomar esses cuidados, né, é tranquilo. Então, a gente vai fazer uma irrigação de uma outra planta aqui, ó, só para vocês observarem novamente, né? Então, fazendo isso uma vez por semana, gente, vocês conseguem manter o desenvolvimento da planta, né? Então, assim, o controle de pragas e doenças fica mais fácil durante esse período, né? Então, essa é uma boa dica também de formação de pomares no período seco, tá certo? Então, essas, gente, são as informações que a gente queria passar nesse segundo giro, né? E se vocês realmente estiverem gostando dos vídeos aí, a gente pede que vocês divulguem os vídeos, né? Para a gente ter um maior público aí
E quem sabe futuramente, né, a gente abrir, né, um curso, né, falando com detalhe, passo a passo, que eu tenho muita foto, né, e a gente marca uma época para a gente fazer alguns cursos online aí, através do Google aí, tá ok? Obrigado, um abraço a todos.